Bom, atualmente você está cumprindo o regime semiaberto, é isso? Exatamente. Como é que é estar nesse regime? Então vamos por partes. Vamos lá. Eu fui parar em Tremembé por uma situação atípica. E em que pese que é muito comum no Brasil guerras políticas. Nós já tivemos 10 presidentes da República que foram presos. Eu até achava que era menos. Eu vi algumas reportagens agora que o ex-presidente foi preso. 10 presidentes. Então existem uns problemas políticos. Mas eu não sou hipócrita de dizer que na política tem santos. Não tem. A política é um ambiente muito complicado. Eu cometi erros, claro. Eu paguei pelos meus erros e fui parar em Tremembé por causa de uma guerra política suja. Enfim, cumpri o que eu tinha que cumprir, em que pese que eu ainda estou recorrendo, estou sendo julgado. Eu não fui condenado trânsito em julgado. Eu posso ser absolvido de tudo. Mas está caminhando. E eu confio muito no judiciário do nosso país. Eu estou hoje no regime aberto. É liberdade, na verdade, né? Tem algumas poucas restrições, como o horário, por exemplo. E além de você não poder frequentar boate, boteco, eu já não frequentava. Só coisa boa, então. Então só benefícios. Só benefícios. Mas então, na verdade, na prática, é regime, é liberdade total. Na verdade, eu estava em prisão preventiva, né, em Tremembé, por acusação. E, repito, uma sujeira política feliz que acabou me jogando para lá. Nunca cometi crime na vida. Você tem acesso à informação, é muito fácil de descobrir. Parar num lugar como Tremembé foi terrível. O principal ponto foi a vergonha, a tristeza pelo que aconteceu, pelas traições, a patifaria política. E como você perguntou, como que é o psicológico? É terrível. Terrível, porque você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Até que aconteceu. E eu fui parar em Tremembé, achando que eu ia sofrer decapitação, que eu ia morrer lá, ia ser estuprado lá, como mostra alguns programas de televisão. Mas eu me deparei com uma situação assim surreal. Uma instituição em que é padrão no Brasil, tudo funciona. Só para você ter uma ideia, já adianto um fato, nos últimos 10, 15 anos, por lá passaram 10 mil pessoas. E cheguei em Tremembé, me deparei com uma situação surreal, diferente, tudo funcionando, tudo azulejado, tudo bonito, a comida feita no dia, atividades culturais, esportivas, educacionais, teatro, leitura. Olha, eu fiquei impressionado. Falei, poxa, que negócio é esse aqui? Isso parece um hotel em relação aos demais presídios. E aí deu uma acalmada e fui tocando a vida. O psicológico continuou abalado, mas o que eu fiz? Eu vi aquele monte de presos famosos pelos crimes que cometeram, né? Os crimes hediondos, crimes terríveis. Eu decidi escrever um livro, como eu disse, eu já havia escrito outros, e comecei me aproximando, articulando com a direção da unidade, que me deu todo o suporte, e fui entrevistando um por um. Entre eles, Alexandre Nardoni, Crícia Cravinhos, Misael Bispo, Gil Rugai, Roger Abdelmaci. Esse Roger Abdelmaci é um terror, um sujeito asqueroso, que depois a gente fala sobre isso. Eu decidi escrever esse livro, até para ocupar a mente e também para futuramente voltar. Como eu estou aqui hoje, honrado aqui no seu podcast. Né? O fato de eu estar aqui hoje é em razão desse livro, porque eu estava no fundo do poço. Eu fui jogado lá no fundo do poço. E eu decidi escrever livros, não é só esse, tem mais 3 que eu vou publicar na sequência agora, que me ajudou bastante. E para entrevistar esses personagens não foi fácil, porque eles foram massacrados pela imprensa e pela opinião pública. E com razão, porque os crimes foram terríveis, né? Um jogou a filha pela janela, o outro estuprou o filho, o outro matou o pai. Lá é um mar um cemitério de vivos, digamos assim. São histórias terríveis, inclusive muitas histórias não estão na série. E aos poucos eu criei uma estratégia para me aproximar de cada um deles. E cada um tem uma personalidade. Eu fui criando alguns mecanismos que me permitiram me aproximar deles. E assim eu consegui entrevistar todos eles, conviver com todos eles. Tem também o Gil Rugai, um sujeito extremamente inteligente, fala 4 idiomas, especialista em literatura estrangeira. Inclusive, parte da imprensa especializada afirma que ele é inocente. O Almir Sararo, do Fantástico, da Patrícia Poeta, fala que ele é inocente. E um repórter da Folha de São Paulo também afirma categoricamente, o Rogério Pagnan, que o Gil Rugai é inocente. Não estou entrando no mérito da questão, estou dizendo apenas que tem essa questão. Isso é falado por quê? Em razão de supostos possíveis erros na época da investigação. Não é culpa do Poder Judiciário. O Poder Judiciário recebe as provas e condena ou absolve. Enfim, entrevistei toda essa galera, me aproximei, não sou amigo deles, é uma relação jornalística. Ainda hoje eu mantenho contato com alguns deles, estou escrevendo outros materiais. E esse livro impactou o país inteiro, sobretudo a questão do médico Roger Abdelmaci.
médico geneticista que estuprava suas pacientes enquanto elas estavam sedadas. Elas iam até a clínica dele, em São Paulo, na Avenida Brasil, para realizar o sonho de ser mães. Saíam de lá estupradas. Então a imprensa cunhou essa expressão, esse monstro. Eu tive o desprazer de conhecer em Tremembé, mas me aproximei dele para entrevistá-lo, e foi quando eu descobri coisas terríveis que eu trago nesse livro. Então esses casos aqui, esses mais famosos, por exemplo, o pessoal que aparece na série e quem está na capa do livro aqui, isso aqui é a minoria, é exceção dentro do presídio. Esse perfil mais psicopata, narcisista, assim, é exceção. Rigorosamente exceção. Por que eu falo isso? Porque eu vivi, eu acompanhei todos eles. É uma pequena minoria que infelizmente comete essas monstruosidades. A maioria é o que tem lá, que você conviveu? Olha, a imensa maioria, vamos por partes. Tremembé, eu passei por Tremembé. Quando eu fiz esse livro, foi censurado e eu fui transferido para Pinheiros, um absurdo. Fui punido por escrever um livro e revelar as verdades que o país precisava saber. Então eu conheci muito bem essa turma. Quem é essa gente que está nos presídios? Dos não famosos, qual é a história que mais te chamou a atenção? A história que mais machucou, eu entrevistei quase todo mundo lá em Tremembé, é um caso que não teve grande repercussão na mídia. Só teve residualmente. É um cara chamado João Rodrigues, de Ribeirão Pires. Quem tiver curiosidade, é interessante, procure no Google, coloca lá, João Rodrigues, Ribeirão Pires, matou os filhos Igor e João Vitor. Esse João Rodrigues era casado com uma senhora chamada Cláudia, se separaram, tinham 2 filhos pequenos, resumindo aqui, e a mulher não quis ficar com os filhos porque o novo namorado não aceitava. O pai não queria ficar com os filhos porque a nova mulher, Eliana, não aceitava. Ficaram na rua, orfanatos, instituições, perambulando pelas ruas. 2 crianças, em princípio, no começo da história, 8, 9 anos de idade. O tempo passou. Certo dia, esses meninos estavam indo na estrada Intibiriçá, que liga Ribeirão Pires a Suzano, quando a Guarda Municipal de Ribeirão Pires pegou essas crianças e pegou o endereço do pai e levou para a casa do pai, João Rodrigues, em Ribeirão Pires. A madrasta recebeu com todo o ódio do mundo essas crianças, e à noite o João Rodrigues, que eu convivi, entrevistei, e a madrasta, Eliana, mataram as crianças a facadas. Cortaram aos pedaços, igual fez a Elis Matsunaga, queimaram e colocaram esses restos mortais em sacos de lixo. Espalharam pelo bairro. Quando os coletores de lixo recolheram esses sacos de lixo, jogaram no caminhão, aquela tranca, aquela porta que fecha atrás do caminhão para prensar o lixo, travou. Eles foram ver o que era, eram ossos humanos. Aí a polícia foi chamada e acabaram, em razão do local onde foi identificado a coleta dos sacos de lixo, identificaram o casal. Foram condenados, foram a júri popular e pegaram 67 anos de cadeia. Estão até hoje presos, ficarão por muito tempo e tem que ficar mesmo. Essas crianças tinham um sonho. Eu li vários relatos que eles escreviam com a letra deles em orfanatos que eles passaram. O sonho deles era morar com o avô, ganhar uma bicicleta, conviver com a mãe, ser amados e ser feliz. Era o que eles desejavam. Eles acabaram sendo assassinados pelo próprio pai, queimados e cortados aos pedaços. A história mais triste que eu vi lá em Tremembé, é lógico que tem histórias terríveis dos famosos. Mas você entrevistou o pai? Eu convivi com o João Rodrigues, entrevistei, joguei futebol junto. Eu fazia atividades todas lá para me aproximar deles. Como é que é? Uma coisa que eu percebi na série, pelo menos, é que todos eles estão num perpétuo estado de negação e inventando mentiras ou vivendo essa história que eles mesmos contaram para eles mesmos para não admitir, né, essa história horrorosa que eles se meteram. É assim mesmo? Essas pessoas, elas Exatamente. São assim? O Christian Cravinhos e o Daniel Cravinhos, que junto com a Suzane von Richthofen mataram o casal Richthofen, né? Marisa e Manfred, eles são réus confessos. Poucos são réus confessos, né? O Lindenberg, por exemplo, do caso Eloá, de Santo André, também é réu confesso, com uma observação que depois eu trago para você. Mas a imensa maioria, eles batem na tecla da inocência. Eu respeito, porque cada um tem o direito de falar se é inocente ou não. A nossa Constituição não obriga você a torturar alguém para admitir um crime. Mas são muitas evidências de que a imensa maioria deles cometeu o crime. Haja vista que foram julgados por um judiciário sério, um Ministério Público sério, e foram a júri popular, que é uma instituição que condena ou absolve. E foram condenados. Então eles defendem a inocência deles, repito, eu respeito, no livro eu trago a posição deles. Esse foi o primeiro órgão de imprensa, foi esse livro, que eles tiveram a oportunidade de contar a versão deles. Por mais repugnantes que sejam os crimes, eu penso igual à sociedade, mas todos nós temos o direito de nos expressarmos e dar a versão. Então, realmente, você tem razão,
eles negam o crime, exceto aqueles que são réu confessos, como Christian Cravinhos, que eu convivi também. Mas como é que... Você estava lá por um crime que... Político. E que pode ser que você seja inocente ou não. Não quero entrar nesse ponto. Mas é um crime, digamos assim, nem perto do que aqueles caras fizeram, né? O que eu tô curioso pra entender é, você tá dentro desse lugar. Quando é que você percebe, assim, cara, esses caras em volta de mim, que eles fizeram coisas muito longe do que estão me acusando de ter feito. Quando é que esse contraste te incomodava de alguma maneira? As suas perguntas são muito boas. Eu tenho ido em ótimos podcasts. Ontem eu fui em programa de televisão. As suas perguntas são muito profundas e pertinentes. Parabéns. Obrigado. Bem, antes de responder, já respondendo, teve um episódio lá, até engraçado, curioso. Eu estava conversando com o Cecimar, esse é o nome realmente de um sujeito lá que matou a mulher, matou a amante, que a amante queria revelar que ele vivia com ela e tal. Ele acabou matando a amante e a filha da amante, lá na Baixada Santista. Enfim, fui lá visitá-lo, cela 36, tudo limpinho, organizado, mas tinha um rato na cela dele. Tudo organizado. Apareceu um rato lá, ele começou a chutar, tentar pegar o rato, e o rato correu pro corredor, para radial, né, um espaço grande. E nisso juntou uns 10, 15 internos que estupraram, mataram o filho, mataram o pai, mataram o irmão, etc. Todo mundo tentando matar o rato. E eu segurava todo mundo, não faz isso, o bichinho não tem culpa, tal, ele quer comida, não mata o rato, tal. Até que um cara me chamou assim e falou: Assir, esses caras mataram os pais, os filhos, as mulheres. Se esses caras se revoltarem, eles vão matar você aqui, pô. Você quer defender a vida do rato? Para com isso. Aí caiu a ficha, falei, não, então deixa. Falei, rato, desculpa, mas não vai dar. Você tem razão, conviver com essa galera é um peso terrível. Uma pessoa lá falou assim, pô, isso aqui é um cemitério de vivos. Até usei esse termo, coloquei no livro, esse termo não é meu. Eu morava também com eles, dormia no mesmo ambiente. São 2 internos em cada compartimento. Eu evito falar essas palavras cela, tal, me dá uma dor no coração, mas não tem como fugir da realidade. Eu morei com alguns. Assim que eu cheguei em Tremembé, em abril de 2017, 11 de maio de 2017, quando você chega no lugar desse, você perguntou, eu acabei esquecendo um detalhe. Você fica 10 dias em um espaço isolado dos outros para se adaptar ao local. Eu não sei que adaptação é essa, isso não existe, eu vi lá que é uma besteira, mas tá lá. Tem cada regra estúpida em presídio que não contribui com nada, só faz atrapalhar a ressocialização, que já é uma falência. Fiquei 10 dias no RO, regime de observação, saí e fui morar com um sujeito chamado Cláudio. Ele estuprou e matou o enteado de 5 anos de idade. Uma monstruosidade. Mas eu não tinha alternativa. Fui lá. Só que lá dentro, aí vem a curiosidade dos seus ouvintes, né, da sua audiência. Como que é o convívio? Você xinga o cara de monstro que jogou a filha pela janela, o cara que estuprou a criança? Não. Lá você convive como se não houvesse crime. Porque se você for observar a linguagem deles, no livro tem um dicionário que é o cadeiês. Se você for observar o BO de cada um, que é o crime que eles cometeram, você não convive com ninguém. Sim. Como você falou, eu fui acusado de uma situação política que não matei ninguém, não estuprei ninguém. Mas é muito complicado. A atmosfera pesada, quando você convive, joga futebol, joga dominó com eles, você vê no olhar deles. Alguns poucos se arrependem, sabem o erro, o crime grave que cometeu. Outros são mais psicopatas, não se arrependem. Uhum. E tem aqueles que tentam o tempo inteiro afirmar que são inocentes. Uhum. Mas conviver com eles é muito difícil. Você tem que ficar blindado mentalmente. Em Tremembé tem tanta atividade cultural, esportiva, educacional, que você não tem tempo para nada. Uhum. Lá todo mundo é ocupado o tempo todo. É o ócio que deve ser difícil, né? Exato. E é esse ócio que faz com que as pessoas que estão nos presídios saiam e voltem a delinquir. Uhum. Repito, o cara está lá. Não trabalha, não estuda, não faz nada. Algumas unidades prisionais que dão qualificação, que dão educação, para o cara concluir o primeiro grau, o ensino fundamental e médio, mais ou menos não faz de conta. Tem professor que vai lá e tal, mas não é de verdade. O cara não aprende nada. O cara entra lá, fica no ócio, como você colocou, não tem atividade, não tem nada. Ele fica o dia inteiro olhando para uma parede de concreto. Comida podre, estragada, insuficiente, é super maltratado. Em alguns locais do Brasil tem tortura, tem violência. Isso é uma realidade que ninguém debate, ninguém discute. A imprensa, os parlamentares, a sociedade, ninguém discute. A OAB, ninguém discute. E isso é um mal tão grande para nós como sociedade, porque, repito, reitero, eles vão sair mais revoltados.
Então, em Tremembé tem tanta atividade que não tem reincidência, como eu falei. Ninguém voltou ao crime. Ninguém. Não seria perfeito? Parece a Noruega, a Finlândia, a Suíça, a Dinamarca. Não tem crime. Aí eu pergunto para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Nós somos diferentes deles? Não. Diferentes pode ser culturalmente. Mas por que esses locais não tem crime? Porque não tem miséria. Ninguém tem problema com saneamento básico, água tratada, universidade, tecnologia. Todos têm acesso a tudo. Então não tem violência, não tem crime nesses países. Por que aqui tem tanto crime? Porque a miséria é gigantesca, em que pese sermos a 10ª economia do mundo. Ninguém está nem aí. Na época da eleição todo mundo promete tudo, aqueles programas demagógicos, hipócritas, mais educação, mais saúde, tudo mentira. E o país fica nessa situação. Né? Uma sociedade abandonada, a juventude largada nas quebradas. E como é que resolve isso? Para essa gente da política, eu fui um deles, polícia na rua. Penas enormes, gigantescas, não resolve nada. É tudo mentira e hipocrisia. Eu respeito muito a polícia militar, civil, federal, eu respeito todas as instituições. Mas encher as ruas de polícia não resolve nada, absolutamente nada. O que resolve é dar estrutura social para essa gente, dar oportunidade, universidades. E hoje a gente não faz isso, é por isso que a gente escolhe preços tão ruins, né, resultados tão ruins, com uma violência exacerbada, uma juventude sem perspectiva e um país tão atrasado, inclusive tecnologicamente.